E aí, galera? Tudo tranquilo, pessoal? Vocês estão bem? Estão com saúde? Estão se cuidando? Bom, eu vim aqui para mais uma vez ensinar vocês física, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos à aula de física. E nessa terceira semana de ensino remoto, eu pretendo dar continuidade à introdução à física, aquela aula que a gente iniciou semana passada, tá bom? Se você ainda não assistiu, me pede aí no privado do WhatsApp, já que vocês ainda não têm o acesso às outras plataformas. Vai no meu WhatsApp, no meu privado, e me pede o link que eu te envio, tá bom? Porque aqui a gente vai construir em cima do conhecimento da aula passada. Então, conto contigo, conto com seu compromisso para seguir as aulas em sequência. Beleza? Semana do dia 15 ao dia 19. Hoje, dia 17, a gente vai estar dando continuidade à introdução da física. Então, se semana passada a gente falou sobre o que era a física, as partes da física, em que a física se divide para melhor compreender a natureza, e sobre grandezas de medida, o que é uma grandeza, quais as unidades de medida. Se eu estou bem lembrado, a gente acabou aí, e eu vou dar continuidade a partir daí, tá bom? A partir de grandezas e unidade de medida. Então vem comigo, vamos relembrar o finalzinho da aula anterior e dar continuidade ao estudo. Esse é o nosso quadro virtual, é esse que está aí. Aula do dia 17, já. Vocês vão poder exercitar todo esse conhecimento, não agora, tá? Eu não vou passar atividade ainda, mas quando tiver juntado uma parte boa do conhecimento, quando a gente entrar realmente na física, tiver começando a estudar o movimento, e eu começo a passar os exercícios e as atividades. Por enquanto, vem só entender, tá bom? Assiste aí, tenta entender. Qualquer dúvida, me procura no particular do WhatsApp. Então, nossa aula hoje vai ter 3 assuntos. O primeiro, grandezas fundamentais. O segundo, notação científica. E o terceiro, ordem de grandeza. Então, esse primeiro, grandezas fundamentais, a gente finalizou a aula anterior. E é com ele que eu quero dar início à nossa aula de agora. Quais são as grandezas fundamentais que estudamos na física? Aqui eu trouxe uma tabelinha que mostra as principais grandezas: comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, que a gente vê só no terceiro ano, temperatura termodinâmica, que a gente vê só no segundo ano, quantidade de matéria, aqui está mais relacionado com química, intensidade luminosa e ângulo plano, está mais relacionado com matemática. Essas são as grandezas das quais a gente pode formar as outras. Por isso elas são chamadas de fundamentais, primárias, porque todas as outras surgem a partir delas. Por exemplo, quando eu vou medir velocidade, a velocidade de um carro, eu vou medir em metros por segundo. Isso significa que eu junto 2 grandezas fundamentais. Eu junto o comprimento e junto o tempo. Se eu vou medir a velocidade, espaço sobre tempo, comprimento por tempo, a gente vai aprender em aulas mais na frente, tá bom? A unidade é o metro e o segundo. Por isso fica metro por segundo, a unidade de velocidade. Então, velocidade é uma grandeza secundária, que é formada a partir dessas unidades principais, tá bom? Aula anterior já expliquei sobre sistema internacional, que é
uma decisão que foi tomada pela comunidade científica para expressar as grandezas em uma única unidade, quando for divulgar o conhecimento. Então, para o comprimento, eu não posso, por exemplo, divulgar o comprimento em quilômetros. Eu devo divulgar nos meus cálculos, fazer cálculos, comprovar, né, de forma matemática, usando o metro e não o quilômetro. Então, isso é Sistema Internacional de Unidades. Foi criado para que houvesse um consenso e todo mundo pudesse se entender nas convenções científicas, tá bom? Aí aqui eu trouxe, tá tudo no livro de vocês, viu, galera? Aqui eu trouxe mais duas tabelinhas, as tabelas dos prefixos, é o que vem antes da grandeza. Por exemplo, aqui a grandeza é o metro, né? Mas aqui a gente tem um DA antes do metro, um H antes do metro, um K antes do metro. Esses prefixos que tem antes da unidade principal, eles estão aqui nessa tabela, tá bom? Não é preciso vocês decorarem, mas os principais e os mais usados é útil saber. Como, por exemplo, esse K é o quilo, esse H é o hecto e esse DA é o deca. Sendo assim, aqui a gente tem o quilômetro, aqui a gente tem o hectômetro, e aqui a gente tem o decâmetro, tá? E os menores que 1 metro, ó, prefixo D, prefixo C e prefixo M, também estão todos aqui. Os menores, ó. O prefixo D, ó, tá bem aqui, ó, onde está o meu mouse. Ele significa desce. Deixa eu destacar aqui para vocês verem melhor. Tá aqui ele, ó. Tá? É o desce. O prefixo C é o sente. E o prefixo M é o mili. Então, enquanto o quilo, o hecto e o deca são multiplicadores, ou seja, o quilo significa 1000, 10 elevado a 3. O hecto significa 10 elevado a 2, 100. E o deca significa 10 elevado a 1, 10. Multiplicar por 10, multiplicar por 100, multiplicar por 1000, tá? Assim, ó. Quando eu tenho quilômetro, esse K é um prefixo multiplicador, significa 1000, 1000 metros. Esse hecto é um prefixo multiplicador. Ele significa multiplicação por 100. Então, 1 hectômetro são 100 metros. 1 quilômetro são 1000 metros. E 1 decâmetro, deca, é um prefixo multiplicador. Ele significa 10. Multiplicar por 10. Então, 1 decâmetro são 10 metros. Já os prefixos que dividem são chamados de submúltiplos. Não são múltiplos, eles são submúltiplos. Por que sub? Porque estão embaixo da fração. Eles dividem, ao invés de multiplicar o número, eles dividem o número, tá? Submúltiplos significa divisão. O desce, o sente e o mili. Decímetro, centímetro e milímetro. Olha na tabela.
O desse significa dividir uma vez por 10, dá 0,1. O cente significa dividir duas vezes por 10, dividir por 100, 0,01. A vírgula vai voltando. E o mili significa dividir por 1000, 0,001. A vírgula vai voltando. Tá? 10 elevado a menos 1, dividir por 10. 10 elevado a menos 2, dividir por 100. 10 elevado a menos 3, dividir por 1000. Beleza? Então, assim são as unidades principais, fundamentais. É assim no comprimento e é assim na massa, tá certo? Quilograma. 1 quilograma são quantas gramas? Esse K significa 1000, multiplicação por 1000. 1 quilograma são 1000 gramas. Tá? Então, toda vida que você quer vir para a direita, você vai multiplicando por 10. Ó. Tá aqui a setinha. Multiplicando por 10. Então, se eu quero ir de quilograma para grama, eu estou aqui em quilograma. Para grama, são 3 casas. Vezes 10, cai no hecto. Vezes 10, vezes 100, né? Cai no deca. Mais, vezes 10 de novo, vezes 1000. Aí eu caio no grama. Então, 1 quilograma multiplica por 1000, você cai no grama. Tá bom? Então, para a direita, você multiplica por 10. Para a esquerda, você divide por 10. E assim vai. Na massa e no comprimento. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó. Distância da Terra à Lua, 384 Mzão, Mzinho. Esse Mzão é um prefixo e esse Mzinho é a unidade, metro. Que prefixo é esse Mzão? Vamos lá para a tabela, voltar aqui, ó. Deixa eu excluir esses. Tá aqui o Mzão, ó. É o mega. Não é? O mega significa multiplicar por 1 milhão. 10 elevado a 6. São 6 zeros, ó. 1 milhão. Multiplicar por 1 milhão. Então, isso significa que aqui a distância da Terra à Lua é a mesma coisa que 384 mil milhões de metros. Observem, eu tirei a letra Mzão e coloquei o que ela significa. Multiplicar por 1 milhão, ó, 6 zeros. Tá bom? É a mesma coisa que pegar o 84 e multiplicar por 1 milhão. É, ó, 384 vezes 1 milhão. Esse Mzão, o mega, é um prefixo multiplicador, portanto. Porque ele faz o número crescer. Aqui da tabela, a gente viu que ele significa 10 elevado a 6. 384. Deixa eu tirar esse símbolozinho de vezes. No ensino médio a gente não usa mais ele. A gente usa agora esse pontinho que fica no meio do número. 384, tá? Vezes 10 elevado a 6. 384 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, eu tirei o Mzão e coloquei o que ele significa, ó. 10 elevado a 6. Multiplicação por 1 milhão. Esse resultado acaba ficando
o que eu tinha botado anteriormente. 384 mil milhões de metros. Entendido? De boa? A distância da Terra ao Sol, agora não é mais a Lua, agora é ao Sol, mais distante ainda, mais longe ainda. Então, ó, não é mais mega. Olha o prefixo que tem aqui. É um G de giga. Sabe aquele pendrive que você tem em casa de 8 GB? 8 gigabytes. O que significa isso? O giga tá logo aqui, ó, depois do mega. Significa 10 elevado a 9. Ou seja, eu vou multiplicar o número por 1 bilhão. Então, a distância da Terra ao Sol é 150 gigâmetros. Fica 150 vezes 10 elevado, eu vou copiar daqui de cima. Vezes 10 elevado, só que não é 10 elevado a 6. Agora é 10 elevado a 9. Aumenta mais 3 zeros. Passa de milhão para bilhão. Então isso acaba dando igual, né? Transformando em metro, é 150 mil. Na forma decimal é desse jeito, ó. Mil, milhão, bilhão, bilhões de metros. Opa, botei zeros demais aqui, né? 3 zeros, mil. 6 zeros, milhão. 9 zeros, bilhão. 150 bilhões de metros. É a distância aproximada da Terra ao Sol. Beleza? Então, esses são as unidades de medida e os seus múltiplos e submúltiplos. Olha um submúltiplo aqui. O diâmetro médio de um fio de cabelo. Um fio de cabelo, o diâmetro, pessoal. O que é diâmetro? É como se eu pudesse aumentar esse fio de cabelo. Aí ele ia ficar desse jeito, ó. Pronto. Ele ia se transformar num cilindro, né, ó. O diâmetro é essa circunferência aqui. Se eu pudesse olhar para ela de frente, seria isso aqui, ó. O diâmetro do fio de cabelo, a distância de ponta a ponta. É como se fosse a grossura do fio de cabelo. Ou seja, finíssimo. Quantos metros? Muito menos de 1 metro. Quantos metros? Olha esse prefixo. É um submúltiplo. É uma letra grega. É um U com a perna maior. O nome dele é micro. Micrômetro. 120 micrômetros. Micrômetros. Vamos localizar ele aqui. O micro está na parte dos submúltiplos. Está bem aqui, ó. Micrômetros. Micro significa 10 a menos 6. 10 elevado a menos 6. Essa potência negativa, expoente negativo, significa dividir. Dividir por 1 milhão. Não é? Então é como se ficasse o 120, a vírgula tivesse bem aqui, ó, 120,0. Quando você não vê a vírgula, é porque ela está no final do número, tá? 120,0. E aí, você vai deslocar ela para a esquerda. Você vai dividir por 10, que nem tá aqui, ó. Quando você caminha para a esquerda, você vai dividindo por 10. Quantas vezes? O micro significa dividir por 10 6 vezes, ou seja, dividido por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, por 1 milhão. A vírgula vai voltar 6 vezes. Então vai ficar assim.
botar uma arruma de 0, botar o 120. Então a vírgula tá aqui, né? A gente vai tirar ela daqui, deslocar ela quantas vezes, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí essa arruma de 0 a gente exclui. E o 0 lá do final também. Então a vírgula estava no final e foi passando para a esquerda 6 vezes. Dividiu por 1 milhão. Tá bom? O final dá 0,00012. É como se eu tivesse pegue o 120, tivesse multiplicado por 10 elevado a menos 6. Né? Dividindo por 10, 6 vezes, dividindo por 1 milhão. Isso acabou dando 0,00012 metros. Né? Isso é tão pequeno que é quase zero mesmo. É o diâmetro de um fio de cabelo. Beleza? Quando a gente passa para unidades de massa, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. O quilograma é a unidade que a comunidade científica resolveu usar como unidade internacional. Então, todos os nossos cálculos, se tiver em grama, passa para quilograma. Se tiver em miligrama, passa para quilograma. Tá bom? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. A massa média de uma formiga, 3 miligramas. Vou passar para grama. O miligramas está bem aqui. Então eu vou caminhar para a esquerda. Vou passar para grama, ó. Né? Se eu quiser passar para grama, eu vou dividir quantas vezes? Eu vou dividir por 10. Olha aqui a setinha, ó. Caminhando para a esquerda, vou dividir por 10. Eu estou em miligramas. Uma vez, centigrama. 2 vezes, decigrama. Cheguei no grama. 3 vezes. Eu vou dividir por 10, por 10, por 10. Dividir por 1000. Então, o miligrama, ele é um prefixo submúltiplo. Tá aqui ele, ó. Em cima do micro, ó. É o mili. Mili significa 10 a menos 3. 10 elevado a menos 3. 0,01. Tá bom? A vírgula andou de volta 3 casas. Então a gente vai fazer semelhante ao que fizemos antes aqui, no diâmetro do fio de cabelo. A gente vai pegar o 3. A gente vai tirar esse M e colocar o que ele significa. Ele significa multiplicação por uma potência negativa por 10 elevado a menos 3. Ou seja, isso vai dar igual a quanto? Você põe uma arruma de 0, põe o 3, a vírgula está aqui depois do 3. Ó. Quando você não vê a vírgula é porque ela está no final, depois do 3. Então está aqui a vírgula. Então eu vou dividir por 10. 1, 2, 3. Dividir por 1000. A vírgula anda de volta. 1, 2, 3 vezes. Vai ficar 0,003. Esses 2 zeros que sobram a gente tira. Né? Não pode tirar todos os zeros, senão a vírgula fica solta. 0,003 gramas. Né? A gente transformou em gramas. Se quisesse passar lá para quilograma, continuava dividindo por 10. A gente está aqui em grama. Ó. Dividia por 10, caía no decagrama. Dividia por 10 de novo,
caía no hectograma, dividia por 10 de novo, chegava no quilograma. Então a vírgula ia voltar mais 3 casas. Quisesse transformar para quilograma, né? Vamos lá, vamos transformar para quilograma. A vírgula vai continuar voltando, então. Dividindo 1, mais uma casa, mais outra casa e mais outra casa. Cheguei, passei do grama para o quilograma. Agora está em quilograma. Ok? É só um exemplo. Eu vou deixar em grama do jeito que estava para ninguém se confundir. Porque o mili significa 10 elevado a menos 3. Beleza? Pera aí, galera, eu vou dar pause aqui. Prosseguindo, pessoal. Vamos passar aqui para a massa média de um elefante. 3T. Esse T significa toneladas. Né? 1 tonelada são 1000 quilos. Tá bom? 1 tonelada é a mesma coisa que 3 quilogramas. 3.000, né? 3.000 quilogramas. 1 tonelada são 1000 quilogramas. Então 3 toneladas são 3 quilogramas. 3.000 quilogramas. Né? E esse quilo, passando para grama, né? Esse quilo é um prefixo multiplicador. A gente já viu ele aqui, ó. Tá aqui o quilo. Ele significa multiplicar por 10 elevado a 3, multiplicar por 1000. Então, tonelada significa 1000 quilos. 3 toneladas, 3.000 quilos. E esse K de quilo significa que eu vou pegar o 3.000 e vou multiplicar por 10 elevado a 3. Pegar o 3.000 e multiplicar por 10 elevado a 3. Isso acaba acrescentando mais 3 zeros. Né? Quando a gente divide, a vírgula volta. Quando a gente multiplica, a vírgula vai. Então, vai ficar 3.000 e mais 3 zeros. 3 milhões de gramas. Beleza? A massa estimada do planeta Terra, 6Y gramas. Esse Y é um prefixo novamente, é o iota. Ele não tá aqui, ó. Quilograma, hectograma, decagrama, grama. Ele tá lá na tabela. Cadê o iota? Ele é o último aqui de cima, ó. Primeiro, né? O último de cima. É o primeiro. É o primeiro dos prefixos multiplicadores. O iota significa multiplicar por 10 elevado a 24. 24 zeros. Né? 1000, milhão, bilhão, quatrilhão, trilhão, né? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhões. Tá um número gigantesco.
10 elevado a 24 é o iota. Então a gente vai tirar o 6, tirar o y e colocar 10 elevado a 24. 6 multiplicado por 10 elevado a 24. Gramas. Isso é a mesma coisa. Vamos colocar na forma decimal. Quantos zeros? 6 seguido de 24 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 gramas. Olha aí. 6 mil, milhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões, septilhões, octilhões. 8 grupos, né? 8 grupos de zeros, de 3 zeros. 8 grupos de 3 vezes 8, 24. 8 grupos de 3 zeros. 6 octilhões de gramas. É gigantesco esse número. A massa do planeta Terra tinha que ser, né? E a última grandeza fundamental, que eu vou me passar para o outro lado aqui, é o tempo. Principais são horas, minutos e segundos. Ok? A comunidade científica, a High Society da física, né, resolveu entrar em acordo que o segundo é a unidade que deve ser expressa os cálculos. Sistema internacional. Segundo. Então, se na questão estiver dando tempo em horas, você tem que transformar para segundos. E aí é um pouquinho diferente dos outros, né? Porque uma hora, quando eu vou transformar para segundos, eu não vou multiplicar por 10, que nem está aqui nesse. Não, porque uma hora não tem 10 segundos, né? Uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Por isso, se eu quero ir de hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, multiplica de novo por 60. Se eu quiser o contrário, é só dividir. O contrário da multiplicação é a divisão. Se eu tiver, por exemplo, 120 segundos, né? Se eu tiver aqui 120 segundos, se eu quiser transformar para minutos, eu vou dividir isso aqui por 60. Voltar uma casa. Então você vai cortar 0 com 0 e dividir o 12 por 6. Vai dar 2. 120 segundos é a mesma coisa que 2 minutos. E assim vai, tá certo? De hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, multiplica por 60 de novo. O contrário, vai dividindo. Beleza? Mas os prefixos, multiplicadores, né, os múltiplos e os submúltiplos continuam valendo, pessoal. Aqui eu tenho, por exemplo, o tempo médio de uma piscada, né? Uma piscada. O tempo médio de uma piscada são 100. Prefixo submúltiplo, mili. Você pode notar que se tiver minúsculo, é submúltiplo. Se tiver maiúsculo, como o Y aqui, ó, o iota, é múltiplo. Ele cresce o número. O submúltiplo, como esse micro aqui, ó, ele tá minúsculo. O giga aqui, ó, tá maiúsculo. Multiplica o número. Já o micro, que tá minúsculo, ele divide por 10, né?
tá bom? Minúsculo é submúltiplo. Então aqui a gente tem 100 milissegundos. Você olhar lá na tabela, o mili significa 10 elevado a menos 3. Então a gente vai tirar o m e colocar o que ele significa, né? Vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, divisão por 10. Eu vou dividir por 10 3 vezes. Então, a vírgula que está aqui no 100, depois do 100, ela vai andar. Lá vai, ó. Uma vez. Dividiu por 10. Duas vezes. Dividiu por 100. 3 vezes. Dividiu por 1000. Como a vírgula não pode ficar solta, coloca um zero aqui na frente dela. 0,1. Você ignora os outros zeros. 0,1 segundo. É o tempo médio de uma piscada, né? 0,1 segundo. Quase zero. E um ano? Quanto é um ano em segundos? Um ano tem 365 dias. Aí você vai e multiplica. Cada dia desse, olha o raciocínio. Cada dia desse tem 24 horas. Cada hora dessa, agora você vai passar de hora para minuto, ó. De hora para minuto, que nem eu acabei de comentar. Multiplica por 60. Cada horinha dessa, a gente vai multiplicar por 60. Aí agora não está mais em hora, agora está em minutos. E cada minuto desse, de minuto para segundo, cada minuto desse a gente vai multiplicar por 60. Agora não está mais em minutos, agora está em segundos. Então esse resultado vai dar quanto? Me permitam aqui economizar tempo. Mas vocês não devem fazer isso, tá certo? Vocês devem realmente treinar o cálculo. Pega o 365, multiplica pelo 24, né? Vai número com número. 4 vezes 5, 4 vezes 6, vai lá. Tá bom? 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Isso vai dar igual a 31.536.000. Vou colocar lá. 31.536.000 segundos. Pronto. Né? Beleza? Vamos caminhar para o final da nossa aula. Vamos para a segunda parte da aula. Notação científica. E aqui é mais rápido, tá, galera? O que é notação científica e o que é ordem de grandeza. Beleza? Acompanha aí comigo. Alguns já devem ter ouvido falar, mas eu acredito que a maioria não. O que é notação científica? Na física, na matemática e na química, que são as ciências chamadas de ciências naturais, a gente costuma trabalhar, fazer contas, né? Com números muito grandes e números muito pequenos, muitas vezes. E para facilitar esse tipo de cálculo, é que foi inventada a notação científica. Presta atenção aí, tá bom? Então, olha só. Se eu tenho uma jarra de 1 litro de água,
a molécula H2O. H2, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. H2 e 1 O, H2O. Então, num litro de água, eu sei que eu tenho esse tanto de moléculas de água em 1 litro. E cada moléculazinha dessa, ó, a massa de uma moléculazinha de água dessa é quase zero, 0,0000299. Ou seja, se eu quiser saber qual a massa de 1 litro, 1 litro tem quantas gramas? Eu tenho que pegar a quantidade de gramas de uma molécula e multiplicar por todas as moléculas de 1 litro. Tá aqui o número de moléculas, ó, de 1 litro. Tá? Aí tu imagina, né? Tu imagina a gente ter que multiplicar cada númerozinho desse aqui, ó, 9, por cada um desses aqui. 9 vezes 0, 9 vezes 0, 9 vezes 0. Aí depois vai com o segundo 9. 9 vezes 0, 9 vezes 0, 9 vezes 0. Aí depois vai com 2. 2 vezes 0, 2 vezes 0. 2 vezes 5, 2 vezes 3. Enfim, se a gente for fazer esse cálculo, multiplicar esses dois números, um que é muito grande e um que é muito pequeno, isso vai ser uma conta de dar dor de cabeça. Uma conta monstruosa. Para facilitar esse tipo de cálculo, foi que foi inventada a notação científica. Então vem comigo aprender o que é notação científica. Tá aqui, ó. A notação científica foi criada para facilitar os cálculos. Ela consiste em expressar os números em potências de base 10. Então o número tem que ficar nesse formato aqui, pessoal. Um número pequeno que tem que estar entre 1 e 10, ó. Número entre 1 e 10, tá? O meu número grandão ou o meu número pequenininho, eu tenho que mudar a vírgula dele até deixar ele bem pequeno, entre 1 e 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10, esse número. Então, n é um número pequeno, vezes 10 elevado a mais ou menos nzinho. Ó. Esse nzinho minúsculo, ele é o número de vezes que a vírgula andou. Se a vírgula andar para a direita, né, para a direita, significa que o número é muito pequeno. Aí eu vou ter que passar a vírgula para a direita, para deixar ele um pouco maior e ficar entre 1 e 10. Então eu conto o número de vezes que a vírgula andou. Se ele andou para a direita com a vírgula, a potência fica negativa. O número de vezes que a vírgula andou, só que fica negativa. Agora, se eu peguei a vírgula e tive que andar com ela para a esquerda, aí a potência fica positiva. Número de vezes que a vírgula andou, só que positivo. Por isso está mais ou menos aqui. Desculpa. Então, por exemplo, ó, vamos transformar esses números para a notação científica. Esse número grandão, a vírgula dele, cadê a vírgula dele? Se não aparece a vírgula, é porque está lá no final. Então eu vou destacar essa vírgula aqui, ó. Ok? Eu vou destacar ela. Aumentar o tamanho dela aqui. Tá 50. Vixe, aí o número cresce junto. Não, então deixa aí. Deixa desse jeito. Vou só mudar a cor dela. Vou colocar de vermelho. Pronto. Tá aqui a vírgula. Então, para esse número ficar entre 1 e 10, eu vou ter que tirar ela. Passar 3 casas. 6 casas. 9 casas. O tanto de zero que tem, ó. 9,
12, 15, 18, 21, ok? 22, 23, se eu deixar a vírgula aqui, ó. Aí fica 335. Aí vai ficar 335. 335 ainda não é um número entre 1 e 10. Lembra, se eu quero facilitar as contas, colocar em notação científica significa que esse número que está multiplicando a potência de 10 tem que estar entre 1 e 10 para facilitar a minha vida, para facilitar os meus cálculos. Eu tenho que deixar ele bem pequeno. Então a vírgula não pode parar aqui onde eu deixei ela. A vírgula vai andar mais uma casa. Aí fica 33,5. Ainda não está entre 1 e 10. Ainda está um pouquinho maior que 10. Então a vírgula tem que andar mais. Voltar mais uma casa. Aí vai ficar 3,35. Agora sim. Esse número que antes era gigantesco virou um bem pequenininho. 3,35 vezes 10, né? Você multiplica por 10. Vezes 10 elevado e aí você conta. Quem é esse expoente? Esse expoente vai ser positivo ou negativo? Quantas vezes você andou com a vírgula? Você andou com a vírgula para a direita ou para a esquerda? Então, nesse caso, a vírgula estava aqui no final e eu fui deslocando ela para a esquerda. Para a esquerda. Então, se eu fui deslocando a vírgula para a esquerda, significa que a potência tem que ser positiva. É número grande. Todo número grandão vai ter potência positiva. Todo número 0, alguma coisa pequeno vai ter potência negativa. Dica aí, tá? Então eu andei quantas vezes com a vírgula? Eu andei o tanto de zeros, 23 zeros, 23, 24, 25. Eu andei 25 vezes de volta com a vírgula. Então aqui vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a mais 25. Fica positiva a potência. Ok? Você pode até omitir esse mais aqui. Mas o mais correto é colocar potência positiva. A gente transformou o número e ele ficou reduzido. Tá melhor até de escrever o número. 3,35 vezes 10 elevado a mais 25. E esse número pequeno aqui? A gente vai deslocar a vírgula. Deixa eu mudar a cor dela. A vírgula vai deslocar quantas vezes? O tanto de zeros, tá certo? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Então a vírgula vai sair daqui, da esquerda, e vai para a direita. Vai andar 22 vezes até chegar aqui. Aqui, o número já está entre 1 e 10. Repara comigo. Ficou quanto? Ficou 0,299. Ainda não está entre 1 e 10. Né? Ainda está menor do que 1. A vírgula tem que andar mais uma vez. Ou seja, a vírgula saiu daqui da frente e andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos com 3 zeros. 3 vezes 7, 21. 22, 23 vezes. Aí ficou 2,99.
Agora o número está entre 1 e 10. 2,99. Ok? A vírgula andou 23 vezes para onde? Para a direita. Então, se a vírgula andou para a direita, a potência é negativa. Significa que o número é bem pequeno. Andou 23 vezes, né? Indo para a direita. Potência negativa. Então, aqui vai ficar 2,99 vezes 10 elevado vezes 10 elevado a menos 23. Ok? Então, agora a gente colocou esses números no formato de notação científica. Repara como agora está fácil de multiplicar eles dois. Você multiplica número com número. Né? Você multiplica o 3,35 com o 2,99. Coloca um número embaixo do outro, vai multiplicando. 9 vezes 5, 9 vezes 3. Galera, treina isso aí, viu? Então, eu vou colocar, ó. 3,35 vezes 2,99. Isso dá igual 10,0165. 10,0. Vamos aproximar, né? 10,0. Então, multiplicando número com número, a gente acaba encontrando 10,0. Então, eu vou botar aqui. Né? Número com número. E potência com potência. Deixa eu ajeitar aqui para vocês entenderem melhor. Vai ficar assim. Pronto, ó. Vai ficar 3,35, né? Multiplica número com número. E potência com potência. Dez elevado a 25 vezes 10 elevado a menos 23. É isso aí. Número com número, a gente viu quanto dá na calculadora. Dá 10,0. Que é só 10. Mesma coisa que só 10. Agora ficou só potência, ó. 10 elevado a 25 vezes 10 elevado a menos 23. Pessoal, aí vocês têm que voltar a lembrar. Propriedade das potências que vocês aprenderam lá no 9º ano. Multiplicação de potências que tem a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, eu tenho 25 somado com menos 23. 25 com menos 23. Acaba dando só 2. Então, vai ficar 10 elevado a 2 apenas, ó. Potência com potência. 10 vezes 10 elevado a 2. 10 vezes 10 ao quadrado. 10 vezes 100. Isso acaba dando 1000 gramas. Né? Essa é a resposta
Vou até botar numa moldura aqui. A massa de 1 litro de água é 1000 gramas. 1 quilo. 1 litro de água tem 1 quilo. Ficou mais fácil de multiplicar do que se eu fosse número com número aqui, ó. 9 vezes 0, vezes 0, vezes 0, tá tudinho. Aí depois ia com outro 9. Então, para isso serve a notação científica. Você tem que deixar o número nesse formato aqui. Formato de potência com base 10. Beleza? Mais tarde a gente vai treinar isso aí. Ok? Finalizando nossa aula. Ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza? Nada mais aí é bem simples de entender, é a potência de 10, que melhor representa uma grandeza. Por exemplo, eu trouxe aí um exemplo, uma pergunta. Qual é a ordem de grandeza da altura do prédio mais alto do mundo? Né? Eu fui pesquisar lá no Google, tá aqui o vídeo, ó. Vocês vão lá no meu quadro, baixa o quadro e clica no link, ó, para você assistir lá o vídeo no YouTube, ó. Vocês vão ser direcionados para o YouTube. Tá? O quadro tá bem interativo aí. E aqui eu vou tirar o áudio, pessoal. Mas aí vocês assistem ele na íntegra depois, tá bom? Deixa eu diminuir eu aqui. Deixa eu pular os anúncios aqui. Pronto, esse vídeo ele vai mostrar a evolução ao longo do tempo da altura de vários prédios no mundo, de várias edificações, né? Então em 1800 ó o tempo passando aqui embaixo, ó. Vou colocar o tempo bem aqui, ó. Ó o tempo passando aqui embaixo, ó. 1900, Philadelphia City Hall. 1902 e 3, ó, Singer Building, em Nova York. 1906, ó, com 187 metros, né? O próximo, MetLife Tower, em Nova York. A maioria deles é em Nova York, com 213 metros. 1909, ó. O próximo. E aí vocês vão vendo, tá? Eu vou só adiantar aqui para chegar no mais alto já construído pelo homem. Que o ano de conclusão dele é esse ano, 2021. 2013, 18, tá aqui. Tá aqui ele, ó. Aí, ó. 2007, 2008, ele foi sendo construído. O ano de conclusão dele é 2021. Burj Khalifa, em Dubai. Com 828 metros, olha aqui, ó, no título. 828 metros. Ou 2.717 feet, que é pés, a medida de comprimento americana, pés. 828 metros. O ano de conclusão da construção dele é em 2021. Ele já foi construído. Quer dizer, 2021 não, foi em... Deixa eu ver aqui o que tá no vídeo. Tá aí, o Burj Khalifa, ó. Sendo construído 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, o ano de construção dele. Finalizou a construção em 2010. Esse é o maior prédio já construído no mundo, tá? Tem um chamado Jeddah Tower, ou a Torre de Jeddah, que vai ter em 2000, o ano de conclusão seria 2021, se não tivesse a pandemia, mais de 1 quilômetro de altura. Mas ele ainda não terminou a construção. Então, o mais alto já construído. Depois vocês veem esse vídeo aí na íntegra, tá bom?
Voltando aqui para o nosso quadro, é esse prédio aqui. O Burj Khalifa, com 821 ou 828 metros, 828 metros de altura, quase 1 quilômetro de altura. A pergunta é, qual a ordem de grandeza desse número? Ou melhor, o que é a ordem de grandeza? A potência de 10 que melhor representa. Então a gente tem 828. 828 está entre qual potência de 10? Aí eu coloquei as potências aqui, todas alinhadas numa reta, para você poder entender melhor. Deixa eu tirar eu do meio aqui. Pronto, olha aí, ó. 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. Ok? 10 elevado a 4 é 10.000. 10 elevado a 5 é 100.000. Ou seja, o 828. É o 828. Ele está entre quais potências de 10? Qual a melhor potência de 10 que representa esse número? É o 10 elevado a 0, que é 1. Está mais perto de 828. Ou 10 elevado a 1, que é 10. Ou 10 elevado a 2, que é 100. Ou 10 elevado a 3, que é 1000. Né? O 828 está entre quem e quem? Se você puder colocar o 828, deixa eu colocar uma setinha aqui. Pronto. 828. Maior do que 100. 828. Mas é menor do que 1000. Ele deve estar bem por aqui assim. Próximo do 1000. Próximo do 10 elevado a 3. Então a potência que melhor representa ele é 10 elevado a 3. Já vou colocar lá como resposta. Simples assim, pessoal. 10 elevado a 3. É a resposta correta. Eu vou até aumentar aqui a letra. A ordem de grandeza da altura do prédio mais alto do mundo é 10 elevado a 3. Tá bom? Aqui eu vou finalizando minha aula. Tem algumas regrinhas aqui para você determinar a ordem de grandeza. Depois vocês leem, tá? Se não entender, me procura, que a gente treina junto. Mas se você seguir esse passo a passo, você vai chegar nesse mesmo resultado. 10 elevado a 3. Ok? Eu quero que vocês compreendam a ideia. O que é a ordem de grandeza? É a potência de 10 que mais se aproxima do número que eu tenho. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. E aqui eu vou falar o que é que eu quero de vocês. Eu quero treino, tá certo? Vocês vão colocar no Google. Não é tarefa, eu não tô passando tarefa. Eu não vou dar pontos por isso. Tá? Eu tô deixando na responsabilidade de vocês. Né? Chegou o ensino médio. Vocês estão com mais responsabilidade. Então, estudem mais. Busquem mais. Né? Quem quiser, copia esse quadro. Quem não quiser, não copia. Eu também não vou dar ponto por isso. Mas o que eu quero é que vocês se dediquem. Tá bom? Coloca no Google aí, ordem de grandeza. Coloca questões sobre transformações de unidade.
notação científica, vocês vão achar vários exercícios para treinar. Ok? A gente vai treinar esses conteúdos na medida que a gente for desenrolando os assuntos de física. Beleza? Não volto mais a esses assuntos, mas à medida que a gente for estudando os assuntos realmente de física, como velocidade, como força, né, leis de Newton, a gente vai estar voltando a eles e relembrando. De boa? No mais é isso. Fiquem com Deus. Se cuidem, viu? Tchau, tchau.